Eu voltei a usar o Monzo aqui no Reino Unido e o Monzo para mim é o melhor banco da Inglaterra e nesse vídeo eu vou mostrar a minha opinião, vou mostrar os fatos que me fazem pensar dessa maneira. Para ser sincero, eu acho que o Monzo tá num pé de igualdade com o Revolut, que eu também tenho conta. Eu acho que os dois são ali os melhores bancos da Inglaterra. Tanto o Monzo quanto o Revolut são bancos digitais. E geralmente as pessoas perguntam: "Poxa, mas é seguro ter um banco digital? O banco não tem agência". Se você parar para pensar, não ter uma agência não significa uma coisa negativa. Por outro lado, é até uma coisa positiva, porque o banco tem um custo operacional muito menor, o que faz tanto o Monzo quanto o Revolut serem bancos novos, mas serem bancos muito lucrativos. E se um banco é lucrativo, você pode ficar tranquilo que o seu dinheiro está sim seguro com eles. Além do fato de que eles são protegidos pelo órgão do governo, que te protege em até 85 mil libras, mesmo que aconteça alguma coisa com o banco. Então o Monzo é um banco seguro? Sim, o Monzo é um banco lucrativo e o Monzo é um banco que faz parte do esquema de seguro aqui do governo, que mesmo que aconteça alguma coisa com o Monzo, você pode ficar tranquilo. Em questão de atendimento ao cliente, mesmo que o Monzo não tenha agência, todas as vezes que eu precisei resolver alguma coisa com eles, tanto por e-mail ou por chat, deu tudo certo. Eu fui muito bem atendido e consegui resolver o meu problema. Para mim, o Monzo é um banco muito bom, principalmente por causa do aplicativo. Quando você baixa o aplicativo do Monzo e começa a usar, você começa a ver que eles têm várias ferramentas e tem várias ferramentas muito legal. Não é o único banco que tem isso, mas o Monzo tem uma ferramenta que toda vez que você passa o seu cartão, que você usa o seu cartão, logo depois ele já vai para o aplicativo e você pode clicar ali naquela transação e selecionar a categoria. Por exemplo, você foi no shopping, você comprou uma roupa, você coloca ali roupas, categoria de roupas. Se você comeu fora aquele dia no shopping também fez uma transação, você coloca ali restaurante, comendo fora e etc. Se você usou ali o dinheiro do transporte, um Uber para ir até o shopping, você coloca ali transporte, etc. Você consegue, sem ter uma planilha, sem ter que ficar anotando, automaticamente já selecionar as categorias e você vai criando ali um controle financeiro. Você vai criando uma consciência que você tem um lugar para olhar e saber para onde o seu dinheiro foi. Você vai entender o quanto você gastou com comida pedindo delivery, você vai entender o quanto você gastou com roupa, você vai entender o quanto que você gastou com transporte, o quanto que você gastou em mercado, o quanto que você gastou de Netflix, etc. Esse tipo de controle é fundamental para uma vida financeira saudável. Você ter uma consciência, você entender para onde o seu dinheiro está indo. Você consegue olhar ali, comparar as porcentagens. Poxa, eu gastei 20% da minha grana em delivery, eu gastei 30% da minha grana com transporte, com rolê e etc. Você consegue olhar para o que você está gastando e ver, entender, ter parâmetros. Por quê? Porque você nunca vai dominar sobre algo, você nunca vai dominar sobre a sua vida financeira se você não conhecer a sua vida financeira. Então essa ferramenta do Monzo, ela é muito boa. Você consegue selecionar ali por categorias e criando um controle financeiro. Além do controle financeiro, o Monzo também te permite fazer um planejamento financeiro. Não só entender como você gastou, mas definir como você quer gastar. Você pode colocar limites nessas categorias para o próximo mês. Por exemplo, você coloca lá, eu só quero gastar no máximo 150 libras com delivery. E você pede um delivery, 2, 3. Conforme você vai pedindo, você vai recebendo avisos do quanto você já gastou naquele mês. E aí você consegue ter um stop. Você fala, opa, peraí, essa noite eu vou cozinhar, eu não vou pedir um delivery, porque eu já gastei o que eu tinha que gastar. Mês que vem eu vou pedir delivery, esse mês eu não vou pedir mais. Você consegue planejar como você quer gastar o seu dinheiro. Você consegue ter um parâmetro de falar, opa, peraí, quanto que eu já gastei esse mês? Olha no aplicativo e fala assim, é melhor eu não dar esse rolê esse final de semana, é melhor eu não fazer essa viagem, é melhor eu não comprar essa roupa, é melhor eu não pedir esse produto aqui na Amazon, porque nesse mês eu já atingi o número que eu queria usar de dinheiro aqui pedindo coisa na Amazon. Ter esse planejamento é muito importante, porque você consegue criar o seu próprio futuro financeiro. Você consegue estabelecer metas e consegue cumprir com essas metas porque você tem um lugar para olhar e ter um parâmetro. Tudo isso sem ter uma planilha. Fazer uma planilha é muito chato, dá muito trabalho e você não tem necessidade se um banco faz isso para você de uma maneira tão bem feita quanto o Monzo faz. A questão do planejamento financeiro, ela também vem para você ter objetivos que você vai gastar no futuro, para sua reserva de emergência e etc. E o Monzo também te ajuda a fazer esse tipo de planejamento. Lá dentro você pode criar os pots ou as caixinhas, que nada mais é do que continhas separadas que você pode ir depositando e você pode colocar em cada um desses pots o nome do seu objetivo, a foto do seu objetivo, o valor do quanto você quer atingir. Você pode inclusive colocar ali valores mensais, semanais que você quer transferir para aquele seu objetivo. Você consegue ter uma ideia do quando você vai alcançar aquele objetivo, você consegue ter uma ideia do seu progresso. E quando você tem uma
maneira de personalizar esses objetivos, de colocar uma foto, de colocar um nome, de colocar um valor, você começa a se identificar com esse objetivo e você acaba tendo mais chances de alcançá-lo. O Monzo, ele traz essa ideia dessas caixinhas, desses potes, para que você se identifique, para que você crie ali um vínculo com esse seu objetivo, para que você tenha uma maneira automática, inclusive, de poupar para esse seu objetivo e deixar ali o tempo passando e você acumulando a sua reserva de emergência, o seu plano de viagem, seja lá o que você esteja planejando. E detalhe, essas caixinhas, elas também oferecem rendimentos. Essas caixinhas, elas têm ali um rendimento da poupança. Então, tanto na parte de controle financeiro quanto na parte de planejamento financeiro, o aplicativo do Monzo, ele é muito bom, ele é muito útil, ele é muito legal. Ainda tem várias outras ferramentas que são bem legais. Tem a ferramenta de quando você vai num restaurante, por exemplo, com um grupo de amigos, e aí alguém vai e paga a conta, ou você vai e paga a conta. Depois você pode clicar lá em Split the Bill, e aí você pode dividir a conta e colocar o nome das pessoas que estavam com você, e essa conta já vai separadamente para cada pessoa ali que tem o Monzo, e elas conseguem ali aceitar aquela transação e já pagar a parte delas. Não tem aquele negócio chato de ficar falando, me transfere aquele dinheiro ali. Não, você manda uma notificação no aplicativo, a pessoa recebe e acabou, fim da história. Tem várias outras funções e a navegação do aplicativo ela é muito intuitiva e o design legal por causa dessas ferramentas do aplicativo, do controle, do planejamento, das caixinhas, do rendimento, inclusive, que não é o melhor rendimento, mas é um rendimento sempre muito bom. Eles nunca talvez vão ter o melhor rendimento, porque sempre vai ter um banco querendo oferecer muito mais para atrair cliente só pelo rendimento, mas o Monzo, por mais que eles não tenham um rendimento tão alto assim, eles ainda assim oferecem um rendimento sempre razoável, nunca é o pior rendimento. Então você ainda tem um juros legal, você ainda tem uma recompensa legal para deixar o seu dinheiro nessas caixinhas. É uma ótima escolha de reserva de emergência, porque você tem instant access, você pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Você não precisa esperar um dia, você não precisa esperar 3 dias, você não precisa esperar 10 minutos. O dinheiro tá lá no Monzo, tá rendendo. Se você precisar da sua reserva de emergência, você passa o cartão e você consegue usar. Então é uma excelente opção para você deixar a sua reserva de emergência, mesmo que tenha bancos que ofereçam mais pela sua reserva de emergência. Porém, o rendimento de uma reserva de emergência não é o grande ponto, eu sempre falo. O grande ponto de uma reserva de emergência é ter acesso quando você precisar, é você ter segurança que aquele dinheiro sempre vai estar lá. Então, para mim, o Monzo é uma excelente opção, inclusive para sua reserva de emergência. O Monzo também oferece opções de investimento. Se você abrir o aplicativo, você vai ver que eles oferecem tanto a Pension, que é a Personal Pension, né, a SIP, e eles também oferecem as contas ISAs, que você pode comprar fundos de investimento. O Monzo não te permite investir em ações individuais, mas se você já viu algum vídeo aqui desse canal, você já entendeu que investir em ações individuais não é uma coisa muito eficiente. É um jogo muito difícil que a gente não precisa jogar. Investir através de fundos, investir através de ETF, que o Monzo oferece, é uma opção muito mais eficiente. Porém, o Monzo, apesar de ser um excelente banco, eu não uso o Monzo para os meus investimentos. Eu sempre falo, banco é banco e não é o melhor lugar, pelo menos até hoje, para você investir. Quando você vai investir, procure por uma corretora, porque uma corretora é especializada nesse serviço de investimento. E eles vão oferecer melhores opções de investimentos e eles vão cobrar uma taxa menor e às vezes nem vão cobrar taxa. A conta ISA na Trade22, a conta ISA na Invest Engine tem taxa zero e o Monzo ainda cobra uma taxa. É uma taxa pequena? É uma taxa pequena, mas no longo prazo faz diferença. Além disso, eu dei uma olhada e as opções de investimento do Monzo, elas são ok, elas não são ruins. Se você quiser seguir ali uma estratégia pelo Monzo, você tem que entender que você vai estar pagando uma taxa na ISA ou na SIP que você não precisa pagar se você estiver usando uma corretora e que você vai ter uma limitação nas escolhas de investimento. Apesar de ter uma limitação, são escolhas que são até ok's. Por quê? Porque não tem realmente ações individuais, mas eu já falei, é besteira investir em ações individuais. Só que os fundos que a Monzo oferece, você vai dar uma olhada ali, tem o Cautious, tem o Moderate, tem o Adventures, que são ali 3 fundos que você meio que se enquadra no seu perfil de risco. Eu sempre falo para ter muito cuidado com isso, para você entender muito bem o que é risco, porque às vezes é risco você não correr risco para o futuro. Porém, ele vai ter essas 3 opções ali que são padrões. E mesmo a opção Adventures, que você vai estar investindo ali em 100% numa alocação de ações, você tem um peso muito maior nas ações aqui do Reino Unido, o que eu não acho tão ideal. O que você também tem que tomar cuidado é que o Monzo oferece muitos fundos temáticos, fundos que estão na moda, fundos de investimento, ETFs, que investem em empresas de tecnologia, empresas de inteligência artificial, empresas de robô, de automação. São fundos que você vai estar investindo exclusivamente nesses
esse setor. Quando você foca em um setor, você está adicionando um risco, que é o risco daquele setor não ir tão bem. E você também está adicionando o risco de ter deixado de investir em outro setor que vai se sair muito melhor. Além do fato de que quando você foca, por exemplo, em um setor que está na moda, esse setor talvez já esteja precificado, já esteja um preço muito mais alto, porque as pessoas já têm uma expectativa muito grande nessa área. Então, se você está entrando agora, talvez você já está entrando num momento que já tem muita pessoa lá dentro. Talvez não, talvez isso vai continuar crescendo e crescendo ainda mais, mas você não sabe. Então, é um risco ainda maior, porque você está entrando em um investimento de um setor específico e um setor que está na moda, que as pessoas já estão sabendo o que está acontecendo. Já tem muita expectativa desses setores aí para o futuro. Então, você também tem essas opções no Monzo, mas eu também não acho legal você escolher uma opção temática. Ali dentro do Monzo, você também vai ter as opções mais clássicas, como por exemplo, um fundo do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai ter também a opção das 100 maiores aqui do Reino Unido, um fundo de investimento super clássico que investe nas 100 maiores empresas do Reino Unido. Você também tem um fundo global, mas ele não é tão global assim. O fundo global que a Monzo oferece é um fundo que investe em todas as empresas do mundo desenvolvido. Ela não inclui os países emergentes, então você deixaria de fora Brasil, Índia, China e outros países emergentes, o que eu também não acho ideal. O ideal é que você tenha uma exposição a todos os países. E o Monzo, ele oferece um fundo exclusivo só para esses países, só para os emergentes. Então, se você quiser ter uma estratégia global lá dentro do Monzo, você pode, só que você vai ter que ter dois fundos, um para o mundo desenvolvido e um para o mundo emergente. E você vai ter que fazer uma equação ali para entender a porcentagem de cada um, sendo que em outras corretoras você já vai ter um fundo pronto que já investe para você em um fundo global com todos os países, os emergentes e os desenvolvidos. Então, sim, dá para investir pelo Monzo, mas não é ainda a melhor opção. Não é uma opção boa porque cobra uma taxa que outras corretoras não cobram. Não é uma opção boa porque você tem uma limitação de fundos. Eu tenho uma preferência por investir através de corretoras. Inclusive, se você quiser ter um portfólio onde você vai ter um núcleo de um ETF global e quiser fazer uns acréscimos de algumas ações individuais, de alguns outros fundos, você já não poderia fazer isso no Monzo, porque ele não vai oferecer. Se você quiser ter um portfólio onde você vai ter sim, por exemplo, um ETF global como a grande parte da sua estratégia, mas você quer fazer ali também 5 a 10% de escolhas individuais, de setores, de ações, de outros tipos de ativo, ali no Monzo você ficaria limitado, sendo que na Trade212, na Invest Engine, você teria ali uma maior liberdade de escolher esses fundos. Então o Monzo é para mim um dos melhores bancos da Inglaterra e na questão de banco, ele faz o que ele tem que fazer, te ajuda a pagar, receber, te ajuda a lidar com as despesas do dia a dia, te ajuda a ter controle financeiro, te ajuda a ter um planejamento financeiro, te ajuda a poupar, te ajuda a criar objetivos de curto prazo, reserva de emergência, planos de viagem, mas não é uma excelente opção para investir. E você, o que você acha do Monzo? Você é cliente do Monzo? Você já teve algum problema que você não conseguiu resolver? Você é cliente de outro banco que também oferece essas ferramentas? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua experiência, se você investe pelo Monzo ou se você investe por outro banco. Você já viu a taxa que o seu banco está cobrando? Você já viu o que está dentro daqueles fundos ali que eles escolhem para você? Os fundos moderados, os fundos adventures e os fundos com mais precaução? Você já entendeu o que você está investindo? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a clicar aqui para se inscrever no canal e conhecer os outros vídeos do canal também, que eu falo sobre coisas que talvez você não tenha entendido aqui, sobre a estratégia global, sobre não investir em ações individuais, sobre um passo a passo até de você começar a investir, por exemplo, lá na Trade212. Se inscreva no canal, conheça os outros vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário e é isso. Até a próxima.